que existe uma substância chamada resveratrol, que você encontra, inclusive, no vinho Tito, que explica o paradoxo francês. Por que os franceses comem muito mais gordura do que os americanos e têm muito menos doença cardiovascular que os americanos? E uma das explicações está no uso do vinho tinto. E o que tem no vinho tinto que faz isso? O resveratrol. Então, lembrando lá a história do James Hilton no Horizonte Perdido, esse berry parece que está chegando às nossas mãos. O Reserve, que é um antioxidante incrível à base de resveratrol, né? Ele faz com que as células jovens durem mais tempo, reativando a sua saúde, o bem-estar e atrasando o envelhecimento celular com o resveratrol, um potente antioxidante natural. O Reserve penetra e protege as suas células dos danos oxidativos e um produto desse por dia equivaleria a você estar tomando, por exemplo, 186 garrafas de vinho Merlot ou 60 litros de vinho, né, porque é o que os médicos recomendam, né? Tome um cálicezinho de vinho diário, mas na verdade aquele cálicezinho de vinho diário ele tem uma quantidade ínfima de resveratrol, né? E você precisa de mais para você ficar mais rejuvenescido, mais belo, mais revigorado na sua saúde. A pesquisa por trás das drogas anti-envelhecimento é baseada num fenômeno chamado restrição de caloria, também conhecido como a dieta da inanição. Embora seu funcionamento ainda seja um mistério, acredita-se que, quando o organismo está faminto, ele aciona um gene que fortalece as células. As células acabam por viver mais. É chamada de resveratrol, encontrado no vinho tinto. O resveratrol é uma molécula extraordinária. Aumentou a vida de todos os organismos que testamos. Aumentou a vida de células de levedura em 30%. Já testamos em minhocas e moscas e também viveram entre 30% e 40% mais. Os peixes viveram 60% mais. O resveratrol tem o mesmo efeito que a restrição de calorias. Ele estimula o crescimento de uma enzima chamada SIRT1, que ajuda a regular as células. O SIRT1 é o controle principal de defesa das células. É como chamar a emergência, enviando as defesas como uma ambulância e dizer vá e faça isso, ou bombeiros, sai e façam aquilo. Ao invés de dizer, conserte o DNA quando estiver afim, proteja a célula quando estiver afim, o mesmo não se dá com o resveratrol, que se liga à proteína e diz, é urgente, vamos proteger a célula, faça isso, faça aquilo. O resultado é um animal com uma vida mais longa e saudável. Mas pode funcionar com as pessoas? A boa notícia é que funciona até agora em todos os organismos testados. Há pouco tempo nós alimentamos ratos com resveratrol. O resultado é que os ratos estão muito mais saudáveis e quando ficam velhos eles não possuem as marcas da idade. Podemos duplicar a expectativa da vida dos ratos. Eles vivem mais e são esbeltos, não tiveram doença cardíaca, não tiveram diabetes. O que encontramos foram, de fato, as defesas naturais do corpo contra as doenças e a degeneração. Foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxico para ela, que ela se vire, o problema dela, ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol, e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então, hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, que a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro. Veio da planta para o ser humano. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou
suplementando há 1 ano e meio e que tu também está Eu também já suplementando. estou há 1 ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, Entre eu tomo outras, o resveratrol. Maíra, Do lado da minha Aí cama, aí do lado da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos Mas assim, vai muito bem, maravilhosos, é isso mesmo. que só tem me feito bem. É isso mesmo. E aí, como na faculdade de medicina, nós médicos não somos treinados em nutrição, o colega médico que está nos assistindo lá de convir que você teve 6 horas de aula de nutrição, o resto foram as formas pediátricas, que a não ser que você seja pediatra, não teve aplicabilidade na sua clínica. Então, o médico não sabe nada de nutrição. Eu sempre me interessei por nutrição e sou nutrólogo, eu sou oficialmente nutrólogo. Nós somos 1.041 nutrólogos no Brasil. Então, quando você vai estudar nutrologia na profundidade, você volta a 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Isso a partir do genoma, isso agora tomou conta. Cada vez mais os médicos vão ter que entender mais de nutrologia. Cada vez